Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Kennedy Litaif, o mago do realismo, direto de Manaus, capital do Amazonas, a maior metrópole do norte do país. Trago para vocês, neste domingo, dia 28 de abril de 2019, mais um brilhante comentário do meu grande amigo ateu, Eustáquio. Eustáquio tem um canal no YouTube com o nome de Eustáquio Presley. Visite o canal de nosso amigo Eustáquio. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Ele é um expert em Bíblia, disseca as contradições bíblicas uma a uma. Abre aspas para Eustáquio. Norman Geisler, a quem Jesus apareceu primeiro? O espanhol Juan Arias, teólogo, psicólogo, filólogo, jornalista, escritor, graduado em línguas semíticas, em seu livro A Bíblia e seus Segredos, de 2004, editora Objetiva, na página 30, escreve: é lógico, portanto, que a Bíblia apresente erros e contradições, exageros e mitos misturados com fatos reais. Do mesmo tom, o norte-americano Bart Ehrman, teólogo, historiador e escritor, graduado em grego e hebraico, professor de cristianismo, ex-pastor evangélico. Em seu livro Quem foi Jesus? Quem Jesus não foi? 2010, editora Ediouro, nas páginas 17 e 18, ele escreve: a Bíblia está repleta de discrepâncias, muitas delas contradições inconciliáveis. Os evangelhos se contradizem em muitos pontos e incluem material não histórico. Quem estuda a Bíblia com seriedade e responsabilidade chegará a essa conclusão. Ela está repleta de lendas, mitos, alegorias, fábulas, anacronismos, contradições, discrepâncias e erro de toda a espécie. Isso acontece porque é um conjunto de livros humanos, feito por homens, sem a participação de divindades espirituais. Por outro lado, existem teólogos cristãos que deturpam os textos bíblicos a fim de convencer seus leitores de que a Bíblia é a palavra de Deus, isenta de erros, discrepâncias, contradições, etc. São os teólogos evangélicos fundamentalistas. Nessa tentativa inútil de deturpar a Bíblia, eles levam leitores sérios ao riso e leitores ingênuos ao engano. Trago como exemplo o norte-americano Norman Geisler, teólogo, filósofo e escritor. Geisler faz sucesso no meio evangélico nos Estados Unidos da América e é muito admirado também aqui no Brasil, por fiéis que frequentam igrejas. Em seu livro, Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, 1999, quarta edição, editora Mundo Cristão, Geisler, do início ao fim, pratica uma deturpação geral da Bíblia, levando, repito, leitores sérios ao riso. Ele deturpa tanto a Bíblia que muitos leitores podem até mesmo pensar que ele é um brincalhão, ou coisa pior que isso. Vejamos mais um exemplo do que Geisler é capaz de fazer com os textos bíblicos. Na página 374 do supracitado livro, ele aborda um tópico sobre a lenda da ressurreição de Jesus. Ali, mais uma discrepância, só que Geisler tenta inutilmente afirmar que não é discrepância. E, ao explicar, leva leitores ao riso e ao erro. Sua explicação ingênua e errônea do texto bíblico cria um monstro digno de risos. Ele escreve assim: Mateus 28, 5, a quem Cristo apareceu primeiro, às mulheres ou aos discípulos? Norman Geisler formula a pergunta para depois responder. Ele pergunta: após a ressurreição, Jesus apareceu primeiramente a quem? Às mulheres ou aos discípulos? Vejamos agora a resposta dada por ele. A solução dele.
Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, depois às outras mulheres, e então a Pedro. Um estudioso sério da Bíblia, ao ler essa explicação de Gassler, com certeza cairá no riso, dada a tamanha ingenuidade. Gassler destrói os textos bíblicos com sua infantil mania de propagar que a Bíblia é a palavra de Deus isenta de erros. Ele afirma que Jesus apareceu primeiramente a Maria Madalena, depois apareceu às outras mulheres e, por último, ao discípulo Pedro. Que absurdo! Vejamos a primeira parte da afirmação de Gassler. Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena. No Evangelho de Marcos está escrito que Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena. Só que esse Evangelho não é o único do Novo Testamento. Um leitor bobo e ingênuo do Norman Gassler leu o Evangelho de Marcos e constata que Gassler é fera, tem toda a razão. Ou seja, o leitor bobo foi levado ao erro pelo Norman Gassler. Se esse mesmo leitor bobinho abrir o Evangelho de Mateus, vai quebrar a cara. Mateus diz coisa diferente do que o Marcos fala. Vejamos o capítulo 28, versículos 1 e 9. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Como se vê facilmente, o Evangelho de Mateus diz coisa diferente do Evangelho de Marcos. Em Marcos, na lenda, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena. Já em Mateus, Jesus apareceu primeiro a duas mulheres, Maria Madalena e a outra Maria. Jesus apareceu diante das duas mulheres, não apenas diante de uma mulher. Maria Madalena e a outra Maria, ao mesmo tempo, viram Jesus diante delas. E, para piorar a afirmação do Norman Gassler, no Evangelho de Lucas, Jesus nem apareceu primeiro às mulheres. Na lenda de Lucas, Maria Madalena estava diante do túmulo com várias mulheres. Elas não viram Jesus. Jesus só apareceu primeiro a dois discípulos no caminho de Emaús. Jesus apareceu primeiramente a dois machos e não às mulheres. Resumindo, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, em Marcos. Jesus apareceu primeiro a duas mulheres, em Mateus. Jesus apareceu primeiro a dois machos, em Lucas. Não adianta alguém tentar deturpar a Bíblia para convencer pessoas bobas de que ela é a palavra de Deus isenta de contradições, erros, discrepâncias e etc. É impossível fazer isso. Quem tentar fazê-lo cairá rapidamente do cavalo. Na verdade, tudo lenda e nada mais. Jesus algum ressuscitou e não reapareceu para mulheres e machos. Fecha aspas, palavras de Eustáquio, dono do canal Eustáquio Presley. Deuses religiosos nascem no temor de muitos, sobrevivem na ignorância e morrem no conhecimento. Se houvesse aborígenes na Antártida, já teriam criado Deus, boneco de neve. Se não houver justiça humana, nenhuma justiça haverá. Pensar é o alfa e o ômega da evolução, o santo graal da razão. Pense, duvide e questione qualquer dogma religioso. Surpreenda-me. Atenciosamente, Kennedy Litaipe, o mago do realismo.